Boa noite, pessoal. Tudo bem? Joslaine, Ivana, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um dia de live sobre o lupus, né? Boa noite, Josiane, Indy, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, gostaram de ontem? Como é que foi? Deu para aprender bastante? Então tá bom. Boa noite, Sabina, Bruna, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Daqui a pouco o doutor Henrique está entrando também, né? A gente já convida ele. Tudo bem? Lenir, Tati, Adriele, todo mundo animado aí com papel, caneta na mão, caderninho para anotar. Hoje tem bastante coisa, hein? Jennifer, obrigado. Fernanda, vamos lá, todo mundo entrando. Isso aí, ó, quero ver o coraçãozinho aqui embaixo já. Vamos ver se o doutor Henrique já entrou aqui. Espera aí. Deixa eu deixar ele preparado. O doutor Henrique já está aqui, então tá bom. Seguinte, pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos de novo à nossa Semana do Lupus, né? Hoje é o segundo dia de lives. Ontem nós falamos bastante sobre a doença, né? E hoje a gente tem a presença super especial aqui do Dr. Henrique Tellini, tá? Para falar bastante, vamos conversar bastante sobre o lúpus e a gestação, né? Então, antes de convidar o Dr. Henrique, queria agradecer primeiro a disponibilidade, né? A gentileza dele. Vou apresentar rapidamente o Dr. Henrique e nós vamos direto aí para o assunto, tá bom? O Dr. Henrique é um amigo meu, né? Trabalhamos juntos aí no hospital em Campinas. Ele é médico formado pela Unicamp, tá? Também fez ginecologia e obstetrícia pela Unicamp. Faz um trabalho de acompanhamento de pré-natal, de partos no seu dia a dia, tem experiência em pré-natal de alto risco, tá? Então é um especialista aí super gabaritado para ajudar a gente nesse assunto, né? Reumatologista entende de lúpus, mas nem sempre entende tudo de gestação. Na verdade, entendemos pouco, né? Então, nada melhor do que um super especialista aí para ajudar a gente. Então, vamos convidar o doutor Henrique para participar aqui com a gente. Vamos ver se vai dar certo. Só ele conectar. Chica, tudo bem? Boa noite. Olá, E aí, Caio, tudo bem? tudo bem, Henrique? Espera aí que eu acho que eu não estou te escutando. Veja se tá claro aí. Eu tô tentando usar o Deixa eu AirPod só pra ver ver se uma tá mais coisa. claro. Espera aí. Tudo bem, Henrique? Tudo certo, Caio, e você? Opa, tudo bem, agora estou escutando. Você está me escutando bem? Sim, perfeito. Maravilha. Então, de novo aí, obrigado por participar com a gente, né? Vamos fazer um bate-papo aí, bem legal, para o pessoal sobre gestação e lúpus, tá? Hoje, segundo dia da semana do lúpus, certo? Como sempre, eu tenho aqui Certo. meu roteirinho, né? Minhas colas, tá? E aí, Henrique, você fica à vontade para interromper, para me corrigir se eu falar besteira, tá bom? Combinado. Primeiro eu quero te agradecer de novo aí o convite e a confiança no meu trabalho. E depois dessa apresentação que você fez aí vai ficar difícil chegar no seu nível, hein, cara? Não, vamos lá. Então é o seguinte, doutor Henrique, vamos começar pesado, tá? Pela pergunta, né? Muita gente fala, acho que isso, estava dando um pouquinho de eco, será? Tô te ouvindo Muita gente bem. pergunta, estou ouvindo, tá bom. Então é o seguinte, já vamos começar com aquela pergunta na lata, né? Doutor Henrique, os pacientes com lúpus, eles podem engravidar? Qual que é a sua resposta quando eu pergunto isso? Com certeza, né? As mulheres lúpicas que tratam, que fazem acompanhamento certinho, têm a capacidade de ter uma gestação e uma gestação saudável. São pouquíssimos casos que a gente vai contraindicar a gestação e orientar a paciente que o risco de estar grávida pode comprometer a saúde de uma maneira muito grave. Por exemplo, as pacientes com acometimento cardíaco muito intenso, as pacientes com uma doença renal crônica muito avançada,
pacientes que tiveram um AVC recente e pacientes que não têm um controle da doença adequado nos últimos 6 meses, pelo menos. Essas a gente vai aconselhar e vai tentar melhorar a situação clínica delas, né? Antes de pensar numa gravidez. Entendi. Porque assim é muito comum, pelo menos no consultório de reumato, né? O paciente fala, eu tenho lúpus, eu não posso engravidar. Então, na verdade, esse paciente pode, né? Contanto que esse paciente faça um segmento direitinho e não tenha essas contraindicações, né, que você acabou de falar. Então, a resposta para resumir essa live é sim, né? O paciente Sim. pode engravidar. Sim, a maioria das pacientes vão poder engravidar e a gente sempre recomenda, o mais importante nessa situação é a consulta que a gente chama de pré-concepcional. A paciente procurar o seu reumatologista, procurar o seu ginecologista antes de começar a tentar. Isso que vai fazer toda a diferença, né? Porque daí a gente vai conseguir fazer uma gestação programada para que no momento que ela engravide esteja na melhor situação possível para ter um resultado legal tanto para a mãe quanto para o bebê. Entendi. E aí a gente já emenda aqui para o segundo tópico, né? Que é quando então é o melhor momento para o paciente com lúpus engravidar, né? Você falou dessa programação, como que deve ser feita essa programação do ponto de vista da doença, do ponto de vista da mulher, né? Existe alguma... Como que a gente faz isso na prática? Na prática. Então, a gente recebeu a paciente está pensando em ter seu bebê. Primeiro ponto, vamos ver o tempo de controle da doença. Esse é um dos fatores mais importantes, mais conversados, né, com os nossos colegas reumatologistas, para liberar a gravidez. O melhor, né, para você ter um melhor resultado aí para a sua gravidez, é você ter pelo menos 6 meses de doença controlada e estar usando uma medicação, já ter feito com o reumato a transição para uma medicação que é possível continuar na gravidez, né? Já que muitas das medicações usadas para tratar o lúpus, depois a gente vai comentar isso melhor, elas são contraindicadas. Então tem que fazer esse ajuste, tem que trocar a medicação para uma medicação segura na gravidez e fazer toda a programação, né? A gente faz uma consulta e vê todos os antecedentes da mulher, se ela já teve alguma gestação anterior, se ela já teve abortos, como foram essas gestações, se os partos aconteceram no tempo certo ou se foram partos prematuros, se a pressão subiu durante o pré-natal ou se a pressão ficou boa, né? Então, todo esse histórico das gestações anteriores é muito importante a gente retomar para conseguir pensar na próxima gravidez e se preparar para lidar com possíveis complicações. Além disso, outra coisa que a gente faz é dar uma checada como que está a ingesta de cálcio dessa paciente, já que a gente sabe que as pessoas que têm uma dieta deficiente em cálcio podem ter mais chances de ficarem com a pressão alta depois, né? Começar a reposição do ácido fólico, que é uma vitamina que vai evitar do bebê ter malformações, principalmente da parte da coluna. Enfim, são cuidados que a gente faria com todas as gestações, agregando a retomada aí da questão do lúpus, como foi esse diagnóstico, né? Fazer alguns exames de sangue específicos para a gente saber se essa gestante com lúpus tem mais risco ou não. Verificar se essa gestante em algum momento, essa gestante não, né? Essa tentante, essa mulher que vai tentar engravidar, se ela já teve acometimento dos rins em algum momento da doença, já que a nefrite, né, as pacientes que tiveram o acometimento renal têm mais chances de complicações. Então, esses são alguns dos pontos que a gente conversa nas consultas, além do exame ginecológico, de fazer todas as prevenções, tratar todas as infecções antes, ver se a paciente tem alguma infecção sexualmente transmissível. A gente orienta muito que elas parem de fumar, as que fumam também, parar de fumar antes de começar a tentar engravidar ajuda bastante a ter menos complicações. E deixar as vacinas em dia também. Super importante, já que tem algumas vacinas liberadas pelo reumatologista que vão poder ser tomadas antes de engravidar, mas que a partir do momento que engravida vão estar contraindicadas. Uhum. E assim, agora eu acabei de... Uma dúvida minha mesmo, que eu acho que é a dúvida de alguns pacientes. Existe toda a história de... Não sei se é lenda ou se é real de idade, né? Pacientes mais velhos tendem a ter mais complicações e tal. Então, a gente vê com 30, 35 anos já pode ser uma gestação um pouco mais complicada. Nos pacientes com lúpus, essa idade é igual de uma paciente sem lúpus?
Ou, por exemplo, a paciente com lúpus deve engravidar até 25 anos, ou tudo bem, até os 30. Eu sei que não é uma resposta tão direta assim, né? Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Essa sua pergunta é super importante também, porque mais ainda no lúpus, a gente sabe que os extremos da idade reprodutiva estão associados a mais complicações, principalmente relacionadas à pressão, né? A subir a pressão durante a gravidez, até algumas complicações mais graves, como a gente vai falar mais para frente também, que é a pré-eclâmpsia, né? A pressão que pode acarretar algumas complicações mais graves para a mãe e para o bebê. Então, tanto as meninas muito jovens, né, com menos de 15 anos principalmente, quanto as mulheres depois dos 35, 38, vão ter um risco um pouco maior em termos de doenças hipertensivas, de subir a pressão nesse pré-natal. Então, o momento ideal seria por volta dos 20 a 30 anos. Seria um momento interessante, porque você já não está tão próximo do começo da vida, quando começa a menstruar e tudo, nem tão perto da menopausa, que é quando esses problemas ficam mais prevalentes. Além de Entendi. outras Então, doenças, né? assim, A mesma coisa para outras complicações obstétricas não ligadas ao lúpus e tudo mais. é isso que eu ia dizer, né? Você é uma paciente lúpica, gestante, já é de alto risco. Se ela for um pouco mais velha, então, obviamente, a chance vai ser maior, né? Então, aí, pelo que Sim, você com falou, certeza. 25, 30 anos seria um local, uma idade confortável, vamos dizer assim, né? Sim, além da preocupação também com a questão da reserva ovariana. Toda paciente que tem uma doença autoimune pode ter um fim da vida reprodutiva, uma menopausa, um pouco mais cedo que as outras mulheres, né? Então, o nosso receio é que essa mulher adie muito também para engravidar e depois, quando for tentar, já tem uma fertilidade reduzida e aí pode ter dificuldades e até não conseguir ter um bebê aí, biológico. Entendi. Deixa eu só, Henrique, pegar o meu fone, que o pessoal falou que está dando eco. Só para eu fazer um teste. Desculpa. Imagina, Quem, imagina. quem é amador no mundo das lives, não acontece isso. Mas Então, se você quiser ir comentando mais uma coisinha, e a gente já continua aqui. O que eu queria falar é o seguinte, é respeito das medicações, né? Então você falou aí dos medicamentos, que tem que ter um certo ajuste. Os sim. reumatologistas, eles... nós temos aí uns consensos, né? Recomendações. Vocês estão me ouvindo agora? Henrique? Sim, sim, agora tá Tá perfeito. me A ouvindo? gente Ah, desculpa. a Então gente tá estava bom, perguntando desculpa. para as pessoas Não, falarem. então tá bom, vamos lá. Então é o seguinte, nós temos as recomendações dos reumatologistas, né, a respeito das medicações, mas eu sinceramente nunca conversei com um ginecologista para ver se ele concorda, tá? Mas, Então, o que nós fazemos basicamente? A gente divide em 3 grupos de medicamentos, né? Aqueles que podem ser usados sem grandes problemas, nem para a mãe nem para o feto, né, durante a gestação e amamentação, muito importante lembrar do período de amamentação. sim, Aqueles que têm um certo risco, mas que dependendo do caso, quando a paciente não está bem da doença, nós usamos. E aqueles que não podem ser usados de forma nenhuma, né? E aí eu vou falar aqui, eu quero ver se você concorda ou não com os reumatologistas, tá? Então, medicamentos que nós podemos usar. Primeiro, a famosa hidroxicloroquina, né? Inclusive, os trabalhos nos pacientes com lúpus mostram que a chance do paciente com lúpus reativar durante a gestação, se usar cloroquina, é muito menor, né? Inclusive, assim, a cloroquina também está associada a uma menor dose de corticoide durante a gestação, né? Está associada a uma menor chance de problemas fetais, como bloqueio cardíaco fetal, como lúpus neonatal, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, a cloroquina, além de não ser contraindicada, nós usamos para todos os pacientes antes de engravidar, né? Segundo, medicamentos como a AS, como a sulfasalazina, não é muito usada no lúpus, mas poderia ser usada na gestação, né? A azatioprina, que é o imunossupressor aí de escolha quando o paciente está em atividade. Esses são os que a gente usa durante a gestação. E os que a gente pode usar, dependendo da situação, são os corticoides, né?
E aí tem duas medicações que são meio controversas, mas os reumatologistas autorizam, que é o tacrolimus e a ciclosporina, né, que são imunossupressores um pouco mais potentes, que podem trazer um pouco mais de efeitos colaterais, e até, por exemplo, pulsoterapia, né, imunoglobulina endovenosa, essas de vez em quando a gente acaba usando. Você concorda com isso, discorda? E assim, já emendando, o quão ruim você acha que é usar corticoide na gestação, principalmente em doses um pouco mais altas? Legal. A gente concorda, sim, é o mesmo raciocínio que a gente segue. A gente também é bem fã da hidroxicloroquina para as pacientes com lúpus que engravidam, né? Inclusive, antes de engravidar, é uma das medicações que a gente gosta quando os colegas reumatologistas mantêm. E o corticoide tem a questão de a gente tentar usar a menor dose possível, né? Assim como fora da gravidez a gente vê que vocês reservam as doses maiores para quando a paciente começa a ter uma atividade, o ideal é ela engravidar com uma dose menor aí que 20 miligramas pelo menos, menor que 10 idealmente, para menos desfechos negativos. O uso crônico de corticoide tem os problemas da massa óssea da paciente e tudo mais, e na gravidez, a gente sabe que essas pacientes que experienciam que precisam utilizar as doses maiores de corticoide vão ter também mais efeitos gastrointestinais, podem ter mais dificuldade de absorção de alguns nutrientes importantes, como o próprio cálcio, né, os minerais, e... mas não é uma das medicações que a gente também contraindica, não. Muitas delas a gente sabe que vão precisar do corticoide em dose baixa, às vezes ao longo do pré-natal vão precisar aumentar. Do que você comentou dos imunossupressores, concordo plenamente também. A cetioprina, muitas precisam, né? Principalmente as que tiveram acometimento renal, a gente percebe que vocês tendem a manter, às vezes no início e durante toda a gestação, tentando evitar realmente o tacrolimus, né? Que você disse, o outro imunossupressor. Realmente Isso. é mais raro a gente ver, mas não está ainda no rol das totalmente proibidas. Tá? Perfeito. Uhum. E o uso dos corticoides pode trazer algum problema fetal para essa criança durante a gestação ou após o parto? O receio para a parte fetal é principalmente a restrição de crescimento fetal, né? O uso de doses altas de corticoide ao longo de toda a gestação estão relacionadas com o bebê ter um ganho de peso menor. A gente sabe que no lúpus por si só já é uma complicação que a gente observa, mesmo em quem não usa os corticosteroides. Então, mais ou menos 30% das pacientes vão ter um bebê com crescimento insuficiente, menor que o esperado para aquela fase do pré-natal, e isso se torna ainda mais acentuado, mais visível nas pacientes usuárias dos corticosteroides. Entendi. E lembrando, né, a gente fala de reativação do lúpus. O lúpus é uma doença que habitualmente reativa durante a gestação, né? Existem outras doenças, por exemplo, a artrite reumatoide, que a tendência na gestação é que ela fique bem, que ela não reativa, e depois que a criança nasce, a doença volta. No lúpus já é o contrário, né? As estatísticas falam que até 60% das pacientes com lúpus, mesmo que estavam bem antes de engravidar, vão reativar durante a gestação, e aí nós vamos ter que invariavelmente usar doses altas de corticoide, introduzir ou aumentar a dose de imunossupressor, né? Então é uma doença que, não a maioria das vezes, mas grande parte das vezes ela reativa sim durante a gestação, né? O que pode trazer aí um pouco mais de problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Com certeza. E aí, assim, a gente fala muito de gestação, do lúpus, que é de risco, mas quais são os problemas, né, que essa gestação pode ter para a mãe, para o feto? Vamos dar nome aos bois aqui, né? O que pode acontecer com essa paciente? Eu acho que o primeiro ponto, você já apontou muito bem, é a atividade, que até um pouco mais que a metade vão ter algum grau de atividade. A nossa sorte é que a maioria das atividades são atividades leves, né? As atividades graves também acontecem, mas elas são a minoria dos casos das gestantes que se preparam para engravidar. Outro desfecho que pode acontecer também são os quadros hipertensivos, como a gente disse, tanto a hipertensão gestacional, que é a hipertensão que vai aparecer depois das 20 semanas de gravidez, relacionadas à gestação, quanto a pré-eclâmpsia, que é quando essa hipertensão está relacionada com muito ganho de peso, inchaço e perda de proteína em grande quantidade na urina da gestante, alguns exames que a gente pede. Então, essa é a complicação que a gente mais vê e que a gente mais atua no pré-natal e no pré-concepcional para tentar evitar.
né? Já que das doenças que afetam qualquer gestação no mundo, as que mais estão relacionadas com grande morbimortalidade para as mães são justamente as doenças hipertensivas, né, da gestação e as doenças hemorrágicas. Então a gente quer muito agir para evitar esse tipo de desfecho negativo. A prematuridade é outra complicação que a gente pode esperar nas pacientes gestantes. Dependendo da estatística do país, varia um pouco, mas a gente sabe que até metade dos bebês podem precisar nascer com algum grau de prematuridade. Lembrando que, em termos de semanas de gravidez, o bebê de termo do tempo certo é o bebê que nasce após as 37 semanas de gravidez. Né? A data provável do parto das mulheres costuma ser por volta de 40 semanas, e os prematurinhos são esses que nascem antes das 37 semanas, depois das 20, já que antes dos 20 a gente considera isso, na verdade, uma situação, a parte que a gente considera abortos. Né? Então, a prematuridade é uma coisa que chama atenção, e principalmente a prematuridade induzida pelo tratamento médico. Não aquele bebê que decide nascer, que começa a ter contrações ou que estoura a bolsa, mas a prematuridade necessária, que o médico obstetra tem que intervir e fazer que esse bebê nasça por conta de alguma complicação que ele está tendo dentro do útero, ou por conta da doença da mãe não estar conseguindo ser controlada com todas as ferramentas que a gente tem. E esse nascimento aí programado prematuro pode ser tanto através de induzindo o parto normal, quanto indicando uma parte cesárea para os casos em que não é possível induzir esse parto. Outra complicação, como eu acabei de falar, é o aborto. Né? Muitas mulheres que chegam para a gente para avaliação para engravidar contam histórias de aborto em outras gestações, em outras tentativas. Então é uma complicação que a gente fica bastante de olho, faz uma monitorização bem de perto, tenta usar algumas estratégias para prevenir em alguns casos que isso é possível. E o sofrimento fetal, né? Então a gente percebe também que os bebês, as mães lúpicas, têm que ser monitorados através de exames de vitalidade, seja ultrassonografia, o exame do Doppler, que avalia o fluxo no cordão umbilical, e o exame de cardiotocografia, que é um exame que ouve o coraçãozinho do bebê por 20 minutos, para tentar evitar que esse bebê tenha um sofrimento fetal grave e até um óbito dentro do útero. Entendi. E só para complementar, né, a gente fala muito do risco de aborto, lembrando que mais ou menos 30% das pacientes com lúpus também tem SAF, né, que é a síndrome antifosfolípide, ou seja, essa paciente tem anticorpos que aumentam muito o risco de tromboses, né, e esses pacientes também têm um risco muito alto de aborto. Então, os pacientes lúpicos com SAF ou que têm os anticorpos, né, do SAF no sangue, tem um risco de aborto ainda maior, né? E um dado que é triste, né, é complicado, mas a literatura, né, os trabalhos científicos falam que a chance de mortalidade materna, né, em pacientes com lúpus é 20 vezes maior do que de mulheres grávidas que não têm lúpus, né? Então, assim, nós vamos levando a gestação, a grande maioria dos casos vai super bem, mas nós temos que ter muita atenção, porque não é uma doença muito fácil, assim, né? O risco de ter uma complicação continua sendo muito alto, apesar de todos esses cuidados, esse segmento, né? Com certeza, Caio. E justamente essa mortalidade maior, a maioria vai ser por conta daquilo que a gente disse, da hipertensão que é desenvolvida na gravidez. Isso quando a mulher já não engravida com quadro hipertensivo prévio, né, relacionado ou não ao lúpus. Muitas vezes ela teve um problema renal, teve uma lesão renal lá permanente, a pressão subiu. E essa tem um risco até maior ainda, porque ela já engravida com um tempo de doença hipertensiva, né? Uhum. E assim, do ponto de vista prático, né? Vamos imaginar assim, eu sou uma mulher, engravidei, né? Esse pré-natal, ele deve ser feito naqueles grupos ou com aqueles médicos obstetras que fazem pré-natal de alto risco, ou obstetras assim, mais do dia a dia, vamos dizer, fazem esse tipo de acompanhamento? Como que é isso? Existe uma regra ou não? A regra é que o profissional que vai acompanhar tem que ter segurança e experiência para seguir esses casos e fazer todas as prevenções possíveis, né, para que ela tenha um desfecho melhor. Então, o ideal é que ela esteja num centro especializado de alto risco, com uma equipe preparada de reumatologia, de enfermeiros, né, que tenha um hospital terciário que tenha UTI disponível para essa gestação precisar ser resolvida, né, ter um parto antes da hora, prematuro. Então, isso seria, sim, o ideal. Mas a gente vê que muito colega obstetra
acompanha essas pacientes, faz um ótimo trabalho e quando chega alguma situação que ele está em dúvida, ele encaminha para uma interconsulta. Aí a paciente vai, passa com o pré-natalista de alto risco, avalia o caso, pega uma opinião e às vezes retorna para o pré-natalista. Isso é uma coisa possível também de se fazer hoje em dia. Então, ela pode ter o segmento todo com o pré-natalista de alto risco, né, num centro de referência preferencialmente, ou se ela optar ficar com um obstetra específico que não tem tanta habilidade, ela pode fazer essas interconsultas, algumas consultas de pré-natal com alguém que ajude aí no manejo e com o reumatologista, com certeza. Algumas, quando tem a nefropatia, até o nefro, né, o nosso colega especialista em rins, acaba fazendo algumas consultas também ao longo do pré-natal. Uhum. E o número de consultas dessa paciente, né, o período, é diferente de uma gestante normal? Ou seja, essa paciente tem que fazer consultas mais frequentes ou um número maior de consultas? Como é que é? Vai depender um pouco de cada caso, da evolução, então não tem uma regra. Porém, a gente percebe na prática que essas gestantes acabam fazendo um número maior de consultas de pré-natal, sim, principalmente depois das 25, 28 semanas, que é justamente o período que aparecem mais os quadros hipertensivos, que podem ter fluxo na placenta, que o bebê, né, pode ter algum tipo de restrição do crescimento. Então, ano passado, por exemplo, para ilustrar, tive uma paciente que ela já tinha tido, inclusive, nefropatia, né, tinha sido pulsada, ficou internada, só que ela já estava com 3 anos de consulta. Essa paciente passou um pré-natal super tranquilo. Ela não teve qualquer complicação, então no final eu acabei espaçando. Agora, uma paciente que você já percebe são já ficando meio no limite, ganhando muito peso, inchando, ou ela começa a precisar de doses mais altas de corticoide, aí essas vão ter uma vigilância mais de perto, com um número um pouco maior de ultrassons, e consultas que poderiam ser com intervalo de 4, 5 semanas, começam a ser a cada 2 ou 3 semanas, a partir das 28 semanas. Ele acaba sendo obrigado a ver semanalmente, como a maioria das gestantes também de baixo risco, né, que a gente faz umas consultas mais. Acho que o doutor Henrique vai cair aqui, daqui a pouco ele volta, né? Então, a gente estava conversando sobre o pré-natal dessas pacientes, né? Henrique? Vamos ver se ele voltou aqui. Então, sobre o pré-natal dessas pacientes, que é considerado de alto risco, né? Não precisa necessariamente ser feito no hospital, mas deve ser feito por um profissional, um médico, ou de preferência até uma equipe, né? Que tem experiência em pré-natal de alto risco. E que, a princípio, o número de consultas, né? O período dessas consultas mas que isso é reavaliado ao longo do pré-natal, né? Então, se essa paciente vai tendo mais complicações, o número de consultas, obviamente, vai aumentando, né? E que, na prática, eles percebem que essas pacientes fazem mais consultas do que uma paciente que não tem lúpus, tá bom? E vamos esperar o doutor Henrique voltar aqui também, que eu tenho bastante pergunta para ele, né? Uma dúvida que a gente tem, que eu vou esperar ele para a gente responder, é em relação aos exames, né? Se existe algum exame diferente que deve ser feito, enfim, né? Eu vi uma pergunta aqui na live, deixa eu ver se o doutor Henrique voltou, que eu já chamo ele de novo. Henrique, voltou. Então, só enquanto ele entra, eu vi alguém perguntando aqui se existe o risco de malformações do feto em pacientes com lúpus, né? Então, na verdade, o grande problema do feto das pacientes que têm lúpus é justamente restrição de crescimento, parto prematuro, aborto, mas as outras malformações não acontecem de forma mais frequente nos pacientes com lúpus, tá? Então, só para responder essa pergunta que alguém mandou aqui embaixo, tá bom? Henrique voltou, deixa eu continuar. Fui derrubado, e assim, imagina. Eu queria te perguntar, então, o número de consultas, né? Isso depende do paciente, mas no geral acabam fazendo mais consultas do que o normal. Em relação aos exames, né? Por exemplo, ultrassom. Durante a gestação, o paciente faz alguns ultrassons, né? O paciente com lúpus tem que fazer mais ultrassom, como que é? Ou, por exemplo, ele tem que fazer algum exame especial que uma gestante não lúpica não precisa, né?
Em relação aos exames, como é que fica? Certo. Os exames de ultrassonografia obstétrica são feitos com uma frequência maior para fazer uma vigilância maior desse bebê e da vitalidade. Então, comparado com o pré-natal de baixo risco, que daria para você fazer um ultrassom no comecinho para datar essa gravidez, para ver a questão da nuquinha do bebê, né? Aquele exame morfológico do primeiro trimestre, para ver se tem algum sinal, alguma chance maior de alguma síndrome genética. O ultrassom de 22 semanas, que vai ver a morfologia de uma maneira mais completa, medir os órgãos. E um ultrassom ou dois depois disso para ver o crescimento fetal. Esse seria o habitual para uma gestante de baixo risco. 4 ultrassons na gravidez seria mais que suficiente. Na gestante com lúpus, elas fazem mais sim, tá? A gente acaba fazendo uma avaliação ecográfica a cada 3 a 4 semanas, no final da gravidez, principalmente para acompanhar a questão do líquido amniótico, do ganho de peso fetal. Tem um tipo de ultrassom especial que, quando a gente suspeita que esse bebê pode ter algum comprometimento da vitalidade, a gente pede, que chama perfil biofísico fetal, que ele conta os movimentos respiratórios do bebê, vê como que está o tônus, avalia o líquido amniótico. É um exame bastante importante para a gente garantir que o bebê tem um bem-estar dentro do útero e que a gente consegue prosseguir com segurança com essa gravidez. Outro exame é o Doppler obstétrico, que ele avalia o fluxo na placenta, né, através da avaliação do cordão umbilical, e avalia também algumas outras estruturas fetais, na cabeça do bebê, no abdômen, que consegue dar para a gente uma segurança de dizer, não, essa mãe pode estar com lúpus em atividade, pode estar grave, aumentando as medicações, mas o bebê ainda tem condições de permanecer dentro do útero. Então, esse exame do Doppler, que é feito no mesmo momento do ultrassom normal, ele só muda lá o modo do aparelho, ele ajuda muito a gente a evitar uma prematuridade muito acentuada. Às vezes a gente consegue, acompanhando com o Doppler, uma mulher que está com hipertensão grave, com lúpus e tudo, ganhar 2, 3, 4 semanas com esse bebê dentro da barriga. E cada dia dentro da barriga a gente sabe que são menos complicações e menos eventos graves ocorridos fora dela, né? Além disso, outro exame também que a gente faz nas pacientes com lúpus, principalmente dependendo dos anticorpos que ela tiver, já que quando ela tem os anticorpos anti-Rho, anti-LA, eles podem ter efeito no coração do bebê, já que eles cruzam a placenta, né, a fração IgG deles, é o ecocardiograma fetal. É um exame de ultrassom normal também para a mãe, que ela está lá fazendo, é muito similar, porém é um exame voltado para avaliar o coração do bebê de uma maneira um pouco mais completa, né? Esse exame é feito por volta de 26 semanas de gravidez e, dependendo do título de anticorpo, a gente fica repetindo ele, né? Às vezes a gente está lá escutando o bebê, já percebe uma arritmia com umas 20 semanas, já faz esse exame um pouco mais precoce e vai seriando ele para tentar identificar se esse feto vai desenvolver alguma arritmia cardíaca dentro do útero materno. Uhum. É justamente sobre isso que eu ia falar agora, né? Então, só para explicar para o pessoal que às vezes isso gera muita dúvida também, né? Então, o anti-Rho é um anticorpo muito presente nos pacientes com lúpus, né? Então, lembrem da live de ontem. O que é o anticorpo? É uma proteína que as células do sistema de defesa, do imunológico, produz. Essa proteína fica circulando no sangue da paciente, tá? E o anti-Rho, que é uma proteína específica, tem a capacidade de passar pela placenta, né, daquela mulher, chegar no feto e afetar o coração daquele feto. Então essa proteína gruda em um local específico do coração daquele bebê, né? E pode causar arritmias no feto ainda dentro da barriga da mãe, tá? E esse exame de ecocardiograma fetal que nós fazemos nos pacientes que têm o anti-Rho positivo é justamente para tentar identificar essas arritmias já durante a gestação, né? E quando essas arritmias são identificadas, nós podemos fazer alguns tipos de tratamento, principalmente com corticoide, justamente para tentar evitar que esse anticorpo, essa proteína, machuque o coração desse bebê, né? Inflame o coração desse bebê, provoque essas arritmias, né? Então, isso é muito importante, é uma dúvida. Geralmente, quando o paciente tem um anti-Rho positivo, o reumatologista, o obstetra ficam todos meio preocupados, né, de orelha em pé, meio de olho, né? Mas a notícia boa é que só 2% das pacientes que têm o anti-Rho positivo, né, esse anticorpo, vai ter algum problema
com o coração do feto. Então, apesar de ser um risco grande, né, um problema que pode ser grande, a chance disso acontecer é bastante baixa, né? E por isso nós fazemos esse acompanhamento seriado com um ecocardiograma fetal do coração do feto. Assim que identifica qualquer problema, já iniciamos o tratamento para tentar evitar que isso aconteça, né? Perfeito, Caio, isso mesmo. E muitas vezes tem algumas Beleza. alterações cardíacas mais leves, umas arritmias que não são aquelas mais preocupantes, né? Que pode acontecer também um intermediário entre essas arritmias graves e não ter nada. Às vezes a gente percebe também. Uhum. E lembrando assim, né, quando a gente fala de anti-RO na gestação, que é esse anticorpo, e o risco do bloqueio cardíaco fetal, esse é o risco, é o pior risco, né, o quadro mais grave que poderia acontecer. Mas existem também outras alterações que nós chamamos de lúpus neonatal, né? O que é o lúpus neonatal? Isso também é uma dúvida muito frequente. Ah, quer dizer que meu filho vai nascer com lúpus, minha filha vai nascer com lúpus, já vai ter que começar a tratar de criancinha? Não. O que acontece? Justamente o lúpus neonatal é quando essa criança nasce e ela tem algumas manifestações que parecem o lúpus da mãe. Justamente porque alguns anticorpos passaram pela placenta e estão circulando no sangue do bebê, tá? Quais manifestações são essas? Geralmente são manchas na pele, né, as lesões da pele do lúpus, algumas alterações no hemograma, no exame de sangue, né? E geralmente depois de algumas semanas, alguns meses, esses anticorpos da mãe que passaram para o feto vão sendo eliminados naturalmente e essa criança, né, acaba tendo remissão desses sintomas e tem uma vida, a princípio, normal depois, né? Vocês veem muito isso na prática, doutor Henrique? Como é que é? Olha, é uma coisa que a gente não vê tanto na prática. Eu até ia tirar uma dúvida pessoal com você. O desenvolvimento do lúpus neonatal não precisa ser imediatamente após o parto, né? Pode demorar algumas semanas para manifestar. Então, talvez por isso que a gente não veja, porque a gente acompanha essa paciente, tudo, ali na internação tá tudo bem, e às vezes demora umas semanas até o bebê ter a ultrassom, e aí às vezes o acompanhamento já tá com o pediatra, a gente já vê essa paciente só na revisão de parto depois de uns 40, 50 dias. Então, às vezes a gente perde esse timing de observar isso nos bebês. Mas mesmo de conversar com as pacientes, de ficar sabendo, não é tão frequente nas pacientes com lúpus que a gente acompanha perceber o lúpus neonatal. Entendi. Isso é a sua impressão também com as suas pacientes. Geralmente quem acaba vendo isso é o pediatra, né? Pode acontecer semanas, até meses depois, e o tempo que esses sintomas, esses achados vão embora também é de semanas a meses depois, né? Então, até todos esses anticorpos serem eliminados da circulação do sangue da criança, esses sintomas podem ir acontecendo, né? E assim, o que eu queria te perguntar também é o seguinte, muito hoje em dia a gente fala, né, sobre suplemento, vitamina, alimentação, etc, né? As pacientes com lúpus que querem engravidar ou as que já estão grávidas, elas devem tomar algum suplemento especial, alguma vitamina especial? Elas devem colocar algum alimento da dieta, tirar algum alimento da dieta? Como que é isso? Tem alguma recomendação, né, formal dos ginecologistas? Super legal essa pergunta. A gente conversa bastante disso já na consulta pré-concepcional. Então, naquelas que ainda não estão grávidas, nosso foco vai ser aumentar os alimentos ricos em cálcio, principalmente os derivados do leite, iogurte, coalhada, kefir. Ou para as pacientes que são vegetarianas, que são intolerantes à lactose, que não gostam de leite, que por filosofia... Caio, você está ouvindo? Estou ouvindo. Eu acho que a sua imagem vai cair aqui. Acho que o doutor Henrique caiu de novo. Então a gente estava falando sobre alguns cuidados, né? Voltou? Henrique? Vamos ver se ele vai voltar aqui. A internet deve estar caindo. Henrique? Tá ouvindo? Será que é o seu fone? Tá escutando, Henrique?
Vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo o Henrique só? Me ajudem. Quem está me ouvindo, manda um oizinho aqui. Ou não estão ouvindo só o doutor Henrique? Deixa eu cancelar aqui e chamar o doutor Henrique de novo, só um minuto. Tá me ouvindo? Não ouvimos o Henrique, só o Henrique. Acho que ele vai cair de novo. Então, assim, a gente estava falando sobre os alimentos, as vitaminas que essa paciente deve, antes e depois da gestação, durante a gestação, né, que deve usar. Então, o doutor Henrique estava comentando que isso é até um conhecimento. Os obstetras estão tendendo, hoje em dia, a suplementar e a estimular um grande consumo de cálcio antes e durante a gestação, né? Por quê? Porque alguns estudos científicos dos últimos anos mostraram que as gestantes que têm um consumo de cálcio elevado, né, até fazem a suplementação, têm menor risco de ter aquelas complicações em relação à pressão alta durante a gestação, né, em desenvolver uma doença hipertensiva da gestação, que é quando a pressão sobe muito, isso afeta a mulher e o bebê, de desenvolver a eclâmpsia, que é quando a mulher desenvolve alguns problemas, chegando até a ter crises convulsivas, né? Então era sobre isso que o Dr. Henrique estava falando. Vamos chamar ele de novo aqui, para ele continuar o raciocínio. Voltou! Voltei, desculpa, caiu de novo. Imagina! Bom, então, retomando. Você estava falando então do cálcio, né? E por que essas pacientes devem aumentar a ingesta de cálcio, ou esse cálcio tem que ser suplementado mesmo? Então, no pré-concepcional, a gente orienta a dieta, aquilo que eu estava dizendo. Para quem não vai consumir o cálcio nas fontes lácteas, tem vegetais que tem bastante cálcio também, né? Os vegetais verdes escuros. O gergelim é um alimento bem interessante que dá para adicionar no alimento para aumentar um pouco a aporte de cálcio. E na gestação a gente acaba suplementando sim, tá? O recomendado seria usar pelo menos 1.500 miligramas de cálcio suplementado na gravidez ao longo de toda a gestação. Principalmente algumas que querem adiar um pouquinho o início, que não toleram bem após as 14 semanas de gravidez. E manter até o final. Se a paciente você faz uma avaliação individualizada, vê que ela já consome bastante, você já olha para a dieta de uma maneira mais personalizada, você pode considerar usar só 1.000 miligramas de suplementação, 2 comprimidos do carbonato de cálcio, do citrato de cálcio, tem várias medicações possíveis aí de fazer essa suplementação. Mas a gente sabe que em termos populacionais, se você pegar o Brasil como um todo, os estudos epidemiológicos dos colegas nutricionistas mostram que muitos brasileiros têm uma dieta de cálcio reduzida. Então a maioria acaba tendo que usar a dose toda aí para garantir 3 comprimidinhos por dia. Além do cálcio, outra medicação que não é bem uma suplementação, mas é uma medicação que vai melhorar o prognóstico dessa gravidez, é o ácido acetilsalicílico, o AS infantil, de 100 miligramas, né? A gente, nas pacientes com lúpus, tende a usar a partir das 12, 14 semanas de gravidez e manter pelo menos até as 35 semanas. A gente sabe que utilizando o carbonato de cálcio ou outro sal de cálcio associado com a aspirina, essas gestantes vão ter um risco menor de desenvolver a pré-eclâmpsia, que é a forma mais grave de hipertensão na gravidez. A vitamina D ainda é polêmica, não tem estudos ainda para garantir que a vitamina D contribui também nisso, os estudos ainda são um pouco controversos, e eu até queria perguntar para você, do ponto de vista do reumatologista, que nível que você gosta de deixar na gravidez, que isso é um tema bem polêmico, né, nos congressos, entre os colegas. A vitamina D dá para a gente fazer umas 30 lives seguidas aqui, não vai esgotar, né? De forma geral, o reumatologista ele se preocupa com vitamina D em relação ao metabolismo ósseo, né? Risco de osteoporose, de perda de massa óssea, enfim, né? Então, para todos os pacientes, a vitamina D tem que ficar entre 30 e 40 no exame de sangue, tá? Menos que isso é pouco, mais que isso é muito. Inclusive, isso pode piorar
toda a parte óssea dessa paciente, tá? Então, para gestante, nós vamos seguir mais ou menos a mesma regra. Faz um exame de sangue, né, antes da gestação. Se tiver baixo, dá um pouquinho. Se tiver boa, talvez não precise dar, né? E é basicamente isso. Ou quando o paciente está usando corticoide, principalmente acima de 5, 10 miligramas. Então, sempre isso serve também para pacientes não gestantes, né? Todas as pacientes lúpicas que já estão usando corticoide, nós tendemos a suplementar ou estimular a dieta com cálcio e a vitamina D, né? Então, para o paciente lúpico gestante ou não gestante, o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? A gente não muda muito isso, tá? Mas aí é um assunto para muitos e muitas discussões, né? Tem Sim. gente que defende dose alta, gente que defende dose baixa, é bem controverso, mas a princípio manter o nível no sangue entre 30 e 40 e ponto, tá bom? Bacana. Em termos de outros suplementos que a gente já falou, tem o ácido fólico que vai ser iniciado idealmente 3 meses antes de engravidar e ser mantido até pelo menos 12 semanas de gravidez. E o ômega 3 é um que cada vez mais a gente tem indicado suplementação, já que a dieta padrão do brasileiro não atinge as quantidades aí ideais na gestação, e tem estudos que mostram possível impacto na prematuridade espontânea, né, nas pacientes que desencadeiam um trabalho de parto espontâneo, não na prematuridade, no caso, induzida pelo médico, necessária, que a gente chama de terapêutica por doenças na mãe e no bebê. Não nesse caso, mas para essa mulher não ter um trabalho de parto prematuro, é interessante a gente avaliar e indicar a suplementação de ômega 3, embora também ainda é controverso, né? Aquele tema aqui no Congresso tem opiniões bastante divergentes. Legal. E assim, vamos agora, passamos na gestação, foi tudo bem, o paciente não teve hipertensão, pré-eclâmpsia. E na hora do parto, né? Existe algum cuidado especial? Eu digo assim, essa paciente lúpica gestante que está indo tudo bem, pode ter um parto normal, tem que ser cesárea, tem que ser programado, com quantas semanas? Explica pra gente isso aí. Eu acho que essa é uma das angústias maiores das pacientes no consultório que a gente vê, né? O que vai acontecer no momento do nascimento. Só antes de eu comentar isso, deixa eu fazer um adendo da pergunta anterior, que uma coisa super importante em termos de saúde pública e uma das suplementações mais consagradas na obstetrícia também é suplemento de ferro, né? A gente vê que muita gestante tem anemia, tem ferritina baixa, então a gente já é uma prática comum a quase todas as gestantes, alguma suplementação de ferro a partir das 20 semanas até o pós-parto, dado que no momento do parto você tem o sangramento e tudo mais, então a gente tende a manter até 40 dias pós-parto. Esqueci de mencionar o ferro, super importante. Parto, né? Então chegou lá, a paciente às vezes na primeira consulta ela já quer trazer isso, já está ansiosa com essa questão do nascimento. Mas o lúpus por si só, o fato da mulher ter a doença, não é uma indicação absoluta de parto cesárea. Não precisa ser necessariamente um parto cesariana, isso não vai configurar, isso não vai conferir uma segurança maior para a mãe e para o bebê, tá? Isso não é uma verdade. Todos os protocolos de obstetrícia de alto risco defendem que a via de parto obstétrica, né, o parto vaginal, o parto normal, ele é possível nas mulheres com lúpus. A grande questão é que muitas pacientes, ao longo desse processo de esperar o parto normal, podem desenvolver algumas complicações. Então, as complicações que são mais brandas ou moderadas, que o bebê ainda não tem uma alteração grave no ultrassom, no exame do Doppler, ou que a mãe tem uma situação clínica razoável, a gente pode inclusive pensar em induzir o parto normal. A gente induz essa mulher numa idade gestacional programada, e aí cada uma vai ter um momento melhor para esse bebê nascer, pode ser com 37, 38, 39 semanas, ou mesmo um caso complicado com 32, dependendo da gravidade que tiver, então é variável, depende de cada caso. E através de medicações que a gente faz comprimidos vaginais e soro para dar contração, a gente consegue fazer com que ela desencadeie o trabalho de parto no momento que a gente deseja, né, para evitar complicações para a mãe e para o bebê, e ela consegue ter o seu parto normal para as que deseja. Em contrapartida, dependendo da alteração fetal, se for uma situação de uma vitalidade fetal comprometida, um sofrimento fetal agudo, muitas vezes o parto que salva a vida do bebê, que garante a gente entregar para essa mãe o bebê saudável no colo. Então, ela é uma aliada muito importante também para alguns casos mais agudos, porém, não é uma indicação absoluta para todas as pacientes com lúpus.
Entendi. Então tá bom. E assim, eu sei que esse deve ser um tema super polêmico entre vocês também, né? Mas a gente vê hoje em dia crescendo muito esse movimento de parto humanizado, a parto com doulas, parto fora do ambiente hospitalar, né? Isso é um tema bem polêmico também para pacientes que não têm lúpus. Eu sei que isso não deve ter estudo, nada, opinião pessoal mesmo, né? Você acha que... Acho que ele vai cair de novo. Vamos ver se ele está escutando. Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: se na opinião do Dr. Henrique, é possível... Voltou? Está escutando? A internet realmente não está contribuindo com a gente hoje. Então, o que eu queria perguntar para ele, se não der tempo, depois ele me... Está escutando, Henrique? Já já eu chamo de novo. Então, a pergunta é a seguinte: se o paciente que tem lúpus pode fazer esses partos humanizados, esses partos com doula, esses partos fora do ambiente hospitalar, né? Se isso é uma coisa possível, se isso é uma coisa contraindicada, né? Com certeza é um tema polêmico, mas eu queria ouvir a opinião do Henrique, porque ele é um médico, né, muito consciente, né, um médico muito responsável, para saber, nos pacientes com lúpus, o que ele acha sobre esse tipo de parto. Vamos ver se ele entra aqui de novo. Aí a gente já chama ele, tá? Só lembrando, pessoal, se o Dr. Henrique não conseguir voltar, né, nós estamos aí no segundo dia da Semana do Lúpus. Hoje falamos bastante coisa sobre lúpus e a gestação. Essa live vai ficar salva, né? Tem bastante informação, bastante coisa para estudar depois. Amanhã temos o último dia da Semana do Lúpus, né? Com a doutora Elaine Abraão, que é dermatologista. Nós vamos falar bastante coisa sobre as lesões de pele, os cuidados com a pele, com protetor solar, queda de cabelo, tá? Então aqui no Instagram também às 8 da noite. Eu espero por vocês. Vamos ver se o doutor Henrique voltou aqui. Voltou. Vamos chamar ele de novo aqui. Oi, Henrique. Voltei. Putz, Caio, desculpa de novo. Você escutou a pergunta que eu fiz? Ou acho que não? Escutei. Escutei E sim. aí? Aí caiu bem na hora que eu ia responder. O que você acha sobre isso? Opinião pessoal, sem se comprometer assim com... Sim, não, é uma opinião até embasada assim nos protocolos e principalmente do Reino Unido e nos grupos de parto, que o parto domiciliar é um parto reservado para as pacientes de baixo risco. Isso já é uma definição por si das pessoas que assistem esses partos, né? Os partos que têm alguma complicação, que podem ter alguma situação que o bebê precisa de uma reanimação neonatal, um parto que pode ter uma dificuldade maior, uma complicação, eles devem ser realizados dessa maneira no ambiente hospitalar. Porém, isso não impede que esse parto possa ser realizado de uma maneira respeitosa, de uma maneira que vá ao encontro do que a mulher quer. Ela pode ter sua doula, sua enfermeira obstetra, sua obstetriz na equipe de parto, né, fisioterapeuta junto do obstetra, e ter um parto com segurança e conseguir ter uma experiência de parto feliz. Então, a única restrição, digamos assim, de não estar recomendado seria que esse parto não fosse fora do ambiente hospitalar por conta dos recursos mais imediatos numa situação de complicação. Já que muitas vezes também, e não sei sua opinião como reumato, até queria te perguntar, no momento do parto normal, às vezes essas pacientes precisam de uma dose de corticoide extra, às vezes até endovenosa, né, por conta do estresse do próprio parto, para evitar dela ter alguma complicação. Então, isso só poderia ser realizado também de uma forma segura no ambiente hospitalar. Perfeito, né? O corticoide, como todo mundo sabe, é o hormônio do estresse, né? Então, muitas vezes nesses momentos de cirurgia, porque o parto não deixa de ser um trauma, né? A cesárea não deixa de ser uma cirurgia, realmente, às vezes temos que fazer uma dose adicional, né? Na indução anestésica, enfim, alguma coisa desse tipo, para prevenir que depois do parto o paciente tenha algumas complicações, né? Cair muito a pressão, ter alguma arritmia cardíaca. É uma coisa que, dependendo da dose de corticoide que essa paciente já está usando, há quanto tempo e quanto que essa doença está ativa, pode ser feito sim, né? Aí geralmente a gente faz a hidrocortisona, tá bom? Que ele tem um efeito de segurar a pressão arterial um pouco melhor do que os outros, né?
E doutor Henrique, aí nasceu, tudo bem, bebezinho tá bonito, como é que fica a amamentação? A paciente com lúpus pode amamentar, não pode, tem alguma restrição? O paciente com lúpus pode, deve amamentar, e a contraindicação das drogas vai ser basicamente as que a gente contraindica na gravidez. Então, a ciclofosfamida não está autorizada, o metotrexate também a gente contraindica nessas situações, a leflunomida. Então, evitando essas medicações que podem ter uma passagem pelo leite, do resto está super liberado, super recomendado a amamentação desde o momento do nascimento aí do bebê. Uhum. Legal, então só lembrando, né, quem perdeu, depois no começo da live nós falamos de todos os medicamentos aí que podem ser usados na gestação e na amamentação, tá bom? Então, paciente com lúpus pode e deve amamentar, certo? E para terminar, tá lá amamentando, bonitinho, já tem 4 filhos, não quer mais ter filho. Como que essa paciente se protege depois? Eu digo assim, como que é feita a anticoncepção para que ela não engravide? Aquela paciente que não deseja mais ter filhos, como é que fica? Tem alguma indicação específica para esse paciente? Caio, esse é um tema também muito importante, o planejamento familiar dessa mulher, né? Então, tanto na época que ela está ainda compensando sua doença lá atrás, esperando o momento certo, que a doença está mais estável para engravidar, quanto no pós-parto, né? Para ela ter um intervalo interpartal mais seguro, de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, ou não ter mais filhos também, dependendo de como foi esse pré-natal, dos riscos, né, que aconteceram, ela deve sim ter um método que garanta uma eficácia alta para ela evitar de ter uma gestação indesejada. Os métodos que a gente escolhe tendem a ser os métodos sem estrogênio, né? Tanto pelo lúpus quanto pela própria amamentação, já seria o método que a gente iniciaria nos primeiros 6 meses aí pós-parto. E os métodos de longa duração são cada vez mais difundidos nessa questão. Então, os DIUs hormonais, por exemplo, né, que no Brasil a gente tem os liberadores de levonorgestrel, agora o Mirena e o Cailina, que acabou de ser lançado. O DIU de cobre é uma opção legal também, porém para os pacientes que usam anticoagulantes, né, por conta do massagem, de uma trombose prévia, podem sangrar muito com eles, então em alguns casos a gente opta por não utilizar. Os implantes liberadores de etonogestrel, o Implanon que a gente tem no Brasil, aquele tubinho que põe debaixo do braço, dá 3 anos de contracepção bastante eficaz. As pílulas só com progesterona, né, com os progestagênios, apenas um tipo de hormônio. E os métodos de barreira, camisinha e tudo mais, porém a gente não orienta tanto por conta da alta taxa de falha que a gente sabe que está associada quando usa esse método isoladamente. Os preferidos são os de longa duração, que seria mesmo os DIUs e o implante subdérmico, e a injeção de 3 em 3 meses, a Depo-Provera, que a gente tem mais também difundida, entraria como intermediário entre a pílula e os outros métodos e esses métodos de longa duração. Legal. Então, são todos aqueles cuidados que a gente já deve tomar com o paciente com lúpus em geral, né? De não dar estrogênios e etc, né? Tá bom. Bom, pessoal, má notícia, temos 1 minuto para encerrar a live, para eu conseguir deixar salva, né? Então, queria agradecer ao doutor Henrique, muito obrigado, foi muito bom. Eu aprendi muito também, muitas coisas que a gente acaba não vendo na nossa prática, né? A live vai ficar salva, depois quem quiser seguir o Dr. Henrique Tellini, vou marcar ele nos próximos stories, né? Um excelente ginecologista obstetra que trabalha em Campinas. Muito obrigado mesmo, viu, Henrique? E grande abraço para você. A gente sempre troca uma ideia aí no dia a dia, né, nos plantões, você me ajuda muito com as pacientes, com as dúvidas que a gente tem no manejo, e foi um prazer estar aqui com você, espero que a gente faça em breve alguma coisa legal de Legal. Eu que agradeço de novo. Infelizmente não vai dar tempo da gente responder as perguntas, né? Mas quem tiver pergunta me manda para o Dr. Henrique, depois a gente conversa, eu posto lá no meu perfil, né? Ninguém vai ficar com dúvida, fiquem tranquilos, né? E só para lembrar, amanhã é o último dia da Semana do Lúpus, né? Mais uma live com a dermatologista. E vou encerrar rapidinho aqui para a gente poder salvar. Henrique, obrigado, grande abraço para você, viu? Pessoal. Muito obrigado. Viu? Valeu, abraço. Tchau, pessoal, boa noite.